Olá, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Diane e vamos para mais uma aula, da disciplina Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, né? Então, a aula de hoje, que é a terceira aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira na educação física escolar, né? A gente falou um pouco sobre o jogo, sobre a brincadeira, né? E sobre o brinquedo, um pouco sobre o brinquedo, a gente vai se aprofundar no decorrer da disciplina um pouco mais sobre o brinquedo. Mas e a gente na aula passada a gente falou um pouco, sobre esse jogo, sobre essa brincadeira, o jogo como atividade, que tem regra, e essa brincadeira de forma mais lúdica, fictícia, imaginária, né. Então, o que pode proporcionar o jogo, a brincadeira e o brinquedo para as aulas de educação física, né? Primeiro nós temos que falar do benefício dessa abordagem lúdica, né. Tanto o jogo como a brincadeira e o brinquedo, eles trazem essa perspectiva lúdica, de fazer com que o aluno, ele aprenda brincando, ele aprenda saberes e conhecimentos, né, sobre ao seu redor, sobre a cultura, sobre o contexto social, de forma lúdica, né. E aí a gente fala um pouco sobre esses benefícios do uso dos jogos, das brincadeiras e dos brinquedos na aprendizagem e desenvolvimento das crianças, né. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala do desenvolvimento motor, social, cognitivo, emocional, cultural, de forma ampla, não só o físico, não só a brincadeira do correr, não só a brincadeira, de pular corda, mas nessa perspectiva do seu desenvolvimento de uma forma integral, do emocional, do social, da interação com o outro, né. O jogo, a brincadeira, ele promove essa interação com os outros, com o brinquedo, com o contexto social em que a criança, adolescente, as pessoas estão envolvidas. E quando falamos de desenvolvimento, temos que lembrar, de forma muito clara, que, as brincadeiras, o jogo, ele promove esse desenvolvimento, principalmente da infância, né. A criança, ela não nasce falando, ela não nasce andando, então a criança ela aprende. E todo o processo de aprendizagem dela é numa perspectiva, a partir de uma ação corporal, né. Essa ação da apreensão, do olhar, do balbuciar, do sucçar, da sucção, quando ela está mamando, né. Então a criança ela vai se reconhecendo nesse contexto a partir dessa ludicidade, desse apreço, desse conhecimento do corpo, mas numa perspectiva lúdica, nunca numa perspectiva séria, né. A criança é um ser lúdico, né, tem como essência esse brincar eterno. Então, o jogo, a brincadeira, ele traz esse benefício para o desenvolvimento infantil, né, como podemos ver aqui, o papel do jogo, ele no desenvolvimento cognitivo, o papel do jogo no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Então, a importância tanto do jogo como da brincadeira para o desenvolvimento da criança, né. A gente, percebe de forma muito clara que todo o processo de aprendizagem da criança é por meio de um objeto, daqueles objetos que ficam no berço, daqueles objetos que ficam, ao alcance dela, uma bola, um brinquedo em que está ali, dentro do berço. Então nós temos que perceber essa interligação entre os jogos, o brinquedo e a aquisição de habilidades, né. E habilidades diversas, seja habilidade manual, seja habilidade motora, seja habilidade emocional, de lidar, com um determinado tipo de, interação em que a criança ela viva, ela tenha essa ligação, esse elo, com as pessoas, com o contexto, com os brinquedos. E aí a gente sabe, como eu já tinha falado, que tanto o jogo, possibilita esse desenvolvimento social, cultural, emocional, cognitivo da criança, e ele também, no decorrer, do contexto em que a criança está, no contexto da escola, está no contexto de contato com sua família, ele promove também esse processo de aprendizagem. E aí o jogo ele também, como uma ferramenta, que a gente pode dizer é uma ferramenta educacional, é uma ferramenta educativa, Vamos dar um exemplo, do jogo, da amarelinha, em que lá contém, no jogo da amarelinha nós vemos números, de 1 a 10, nós temos o céu, né. A criança ela se desloca sobre aquele jogo, pulando, saltando, ou seja, está no desenvolvimento físico, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo sobre os elementos, o conteúdo da matemática, 1, 2, 3.
né? E sabendo que ela joga pedra, ela tem que jogar a pedra no número 2, número 3. Então, ela fazer esse processo também de apreensão das informações do conteúdo da área matemática. Além de que ela também está num processo de interação com outras crianças, ela tem que aprender a sua vez de jogar, ela aprende um pouco sobre habilidade manual. No momento que ela joga pedra, ela joga um objeto sobre aquele jogo, né, que está ali muitas vezes desenhado no chão. Então, a gente sabe que o jogo, o brinquedo, né, são ferramentas educacionais, né, que promove aprendizagem, né, que aí a gente diz é o jogo usado como meio de aprendizado, são usados para que a criança ela aprenda outros conteúdos, né? Não seja o conteúdo especificamente do conteúdo do jogo, né? De você compreender aquele jogo. Então, os jogos educativos, eles promovem esse processo, né, de aprendizagem. E aí, o que são esses jogos educativos, né? A gente fala muito sobre o jogo, então, o que seria esse jogo educativo numa perspectiva, né, de escola, de educação, né? Há uma diferença entre o jogo educativo e o jogo lúdico, né, de uma forma geral. Lógico que nenhum não é mais importante que o outro. Os dois tipos são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Contudo, há uma diferença, que é a intencionalidade, ou seja, o que queremos com ele, né? Qual é a sua intencionalidade quando você joga, né? Você quer que a criança ela aprenda ou que ela só se divirta, ou se o objetivo dela é saber lançar uma bola num alvo, no boliche, ou não, é que ela se divirta, ela veja os objetos cair, que ela brinque com o colega, quem derrubou mais ou menos, não importa quanto, né? Ou ela vai aprender quantos ela derrubou e no final ela vai somar quantos pinos ela, né? Então existe uma intencionalidade educativa e lúdica. Os jogos educativos são aqueles que têm como objetivo de dar explícito, né, de promover ou apoiar a aprendizagem de conteúdos curriculares. Então nós vemos que o jogo ele é meio de aprendizagem, né? Ele é uma ferramenta, ele é um objeto que vai promover a aprendizagem de determinada informação, né, que eu quero, né? Então, temos como exemplo, né, o jogo pode ser sobre português. Então, uma palavra cruzada, né, é um jogo, uma atividade em que o aluno ele aprende sobre determinados conteúdos da língua portuguesa. Matemática, como eu expliquei aqui, a amarelinha. Ciências, né, a criança ela pode brincar, né, na chuva e perceber que aquela água ali que ela está brincando na chuva, ela coloca um pote e a água cai ali. Então ela observa que a água está caindo, ela observa aquela brincadeira, joga a água para cima, mas ela está aprendendo sobre os elementos, né, do meio ambiente. História, né, do mesmo jeito, assim como outros conteúdos, né, que estão no contexto escolar que envolvem, né, a escola. E aí temos exemplos bem práticos, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que se vocês clicarem aqui, né, esse material ele vai ficar disponível na descrição do vídeo e no ambiente virtual. Se vocês clicarem aqui, né, eu vou clicar para vocês visualizarem, vocês vão ser direcionados para uma página em que você, né, tem o jogo da velha. Então vamos lá, eu vou tentar ver se eu consigo jogar aqui e ganhar do computador aqui. Ah, X, né? Vamos lá. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Opa! Não? Bom, parece que eu não consegui e ficamos empate, né? Com o jogo. Vou tentar novamente aqui. Vamos lá. Ah, jogar aqui. É, é bem óbvio, né? Então é isso. Aqui é só para vocês visualizarem, né, que existe o jogo da velha, né, no computador. E aí vocês, né, podem estar também fazendo isso com os alunos. Né? Nós temos aqui, eu também coloquei um link aqui no jogo da dama, que vocês também podem, né, fazer com os alunos, jogar. Deixa eu mostrar outro aqui. Tem esse joguinho aqui também da dama. Deixa eu fechar esses outros aqui. Né, que você pode começar, você pode jogar com o computador ou jogar com outra pessoa. Então, eu vou jogar com, né, no computador. Opa, pronto. Aí aqui, né, eu vou deslocando as peças e aí a gente vai, né, jogando. É uma forma de você jogar, de você mostrar para os alunos, né, o jogo dos 7 erros, né, jogo muito comum, né, muito que a gente gosta muito, né, e vocês também podem estar jogando, tá?
Então, temos alguns exemplos práticos, né, de jogos educativos para criança de 5 anos, né. Então, vamos lá, dando continuidade, né. Que processo existe, né, desse jogo, e aí a gente falando um pouco agora sobre o brinquedo, né, por exemplo, o tabuleiro de dama, ele é um brinquedo, né. E aí quando você vai atrás do jogo de dama, existe toda uma história por trás, né, existe uma história de guerra, né, e a própria queimada, né, que é um jogo de queimada, é uma história de guerra, né, de luta, né, de 2 povos, né, então o jogo, ele tem esse elemento cultural, né. E muitos brinquedos surgiram dessa questão cultural, né. Então o jogo de dama é um exemplo muito claro, né, que tem o xadrez, né, vamos dar o exemplo do xadrez, que é bem mais característico, tem um rei, tem a rainha, tem um cavalo, tem um peão, né, e aí vai naquela batalha, né, naquele jogo de mesa, né. Então os jogos e brinquedos, né, eles refletem a cultura de uma sociedade, né. Existe também essa possibilidade de você, promover na criança essa compreensão do que seja o jogo, o brinquedo, para uma perspectiva de valorização da diversidade cultural por meio do jogo. Então, o que seria isso, né? Então, quando a gente fala de valorização da diversidade cultural, é entender que por meio do jogo é um princípio educacional fundamental para promover, né? O jogo é um princípio educacional e ele promove essa compreensão e o respeito entre diferentes grupos sociais, né? Então, quando a gente fala dessa diversidade cultural. Kishimoto, né, que é uma autora, né, do que tem a sua obra Jogo, Brinquedo e Brincadeira e a Educação, ela ressalta, né, como a incorporação dos jogos tradicionais de diversas culturas na prática educativa enriquece, né, o aprendizagem da criança, ao mesmo tempo em que fortalece sua identidade. Então, eu compreender que o jogo de uma amarelinha, né, é de uma cultura da Europa, né? Muitos falam que a amarelinha é da cultura italiana, muitos falam que é da cultura espanhola, né? E aí saber, né, de onde surgiu, por que surgiu, né? Quem eram as crianças que brincavam de amarelinha. Então, entendemos que o jogo ele pode ser utilizado como ferramenta, né, para promover o entendimento e a valorização de diferentes culturas, né, presentes dentro das escolas brasileiras, né. Essa abordagem, essa abordagem não apenas enriquece o repertório dos alunos, né, mas também contribui para a formação deles, né, de forma culturalmente consciente e tolerante. Ao explorar o jogo e a brincadeira de origens variadas, né, indígena, né, africana, né, que é nosso caso no Brasil, as crianças são incentivadas a reconhecer e apreciar a diversidade presente em nossa sociedade. Então, quando se fala de jogos, né, da cultura, falando de jogos tradicionais. E aí, quando a gente fala de jogos tradicionais, o professor de educação física ele deve explorar, né, essa diversidade de jogos tradicionais de diferentes regiões, né? Nós vamos ter essa possibilidade de falar um pouquinho sobre esses jogos de diferentes regiões que existe também na Base Nacional Comum Curricular, né, que a gente chama da BNCC, né, que é um documento federal, né, que a gente vai estudar um pouquinho o jogo dentro desse contexto, né. E aí, quando a gente também fala do jogo tradicional, a gente tem essa perspectiva da preservação, né, do patrimônio cultural por meio do jogo, né. Você fazer com que a criança aprenda, você preserve, você mantém aquela cultura, né, desse jogo, né, para ao longo de outras gerações da sociedade. Então, o que seriam esses jogos tradicionais, né? São uma parte valiosa do patrimônio cultural de um país e desempenham um papel fundamental na preservação e transmissão de tradições. A importância dos jogos tradicionais no desenvolvimento infantil ressalta sua capacidade de estimular habilidades cognitivas, sociais de forma divertida e engajante, né? Motivante. Os jogos tradicionais conectam diferentes gerações e enriquecem o ambiente escolar com diversidade cultural. E ao promover a integração dos jogos tradicionais nas práticas educacionais, eles podem contribuir para uma educação mais enriquecedora e significante. Então aí a gente vê esses jogos tradicionais, né, como sendo importante, né, nesse contexto social que a criança vive. E aí quando a gente fala dos jogos, vou falar um pouquinho aqui, né, sobre esses jogos dentro do contexto da educação física, né? Então qual a importância, né, da educação física para essa difusão, né, da disseminação do jogo? Então a educação física ela integra, né,
esse jogo como conteúdo, esse jogo numa perspectiva cultural, não um jogo, né, como ferramenta, mas o jogo como elemento de aprendizagem. Eu aprender sobre o que é amarelinha, eu aprender sobre o que é dama, eu aprender sobre o que é queimada, mas na perspectiva de adquirir conhecimento, né, culturais daquele saber, daquele jogo, e levar isso para a minha vida, perpetuar, né, passar de geração a geração e usufruir daquilo ali de uma perspectiva lúdica, né? Eu, no final de semana jogar um jogo de dama, um jogo de carta, ir para a rua, jogar queimada, bandeirinha. Então, é essa vivência que o indivíduo ele pode ter a partir da aprendizagem desses jogos, né? Jogos tradicionais que são jogos da cultura. E temos também, a gente falar, né, sobre a vantagem de incorporar esses elementos lúdicos na educação, nas aulas, né? Então, utilizar o jogo como elemento de construção cultural é você valorizar, né, essa cultura, esse contexto social. E aí o jogo e a atividade lúdica nas aulas de educação física, né, envolve os alunos de maneira ativa, promove o desenvolvimento físico, como eu já vinha falando, cognitivo, social e emocional. As aulas de jogos são atraentes, né, ajudam a construir habilidades de cooperação, tomadas de decisões e resoluções de problemas. O jogo oportuniza também explorar a criatividade, a expressão individual e a diversidade cultural. Assim como, né, as aulas de jogos oportunizam os alunos a adquirir conhecimento sobre estratégia, regras e princípios, né? Quando eu falo do movimento, é da ação corporal, é de percepção, né, do que é aquele jogo, diferença do jogo da bandeirinha, do jogo da queimada, né, para uma aprendizagem abrangente e duradoura. E aí, né, falando sobre o jogo nessa perspectiva da educação física, né, temos também que entender que a brincadeira, ela promove essa socialização da criança, né? A brincadeira, ela promove sociabilidade e essa aprendizagem das habilidades do trabalho em equipe, né? E aí, quando a gente fala de brincadeira, quando a gente fala de trabalho em equipe, a gente está falando de quê? De brincadeiras cooperativas. Mas o que são? Né? E aí, brincadeiras cooperativas, né, são as brincadeiras, são aquelas em que as crianças elas trabalham juntas, né, e para alcançar um objetivo, né, em comum, promovendo a colaboração, a comunicação e o espírito de equipe. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, mais na frente eu vou estar falando um pouquinho sobre essas brincadeiras cooperativas, né, eu vou falar sobre brinquedo, né, eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses jogos cooperativos, e aqui eu vou trazer só alguns exemplos, né, de brincadeiras cooperativas. Temos a corrente humana, e aqui é um vídeo, deixa eu ver se ele passa aqui, vai Garanta a aparecer. bolsa de até 70% para entrar na UNP, a melhor universidade. E aí galera, tudo bem? A dinâmica de hoje vai ser o nó humano. Aê! Nessa dinâmica, todas as pessoas do grupo deverão levantar as mãos e pegar uma mão diferente. Pega uma mão diferente lá e depois todo mundo vai ter que virar e sair desse nó. Dá uma olhada aí no vídeo. Pronto, então é isso, gente. Corrente humana é isso, né? Faz esse trabalho em conjunto, né? Para desenrolar essa corrente, né? E aí temos também, né? Um quebra-cabeça. Eu coloquei o link aqui, né? E aí você também pode, né? Eu peguei aqui o quebra-cabeça, o cachorrinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? E aí que é muito interessante, né? Ó, essa parte aqui. Deixa eu ver. Parece que eu estou desenrolando legal aqui. Ó, essa parte aqui e
né? Pronto. E aí, né, essa brincadeira cooperativa, quando a gente fala, né, e esse aí também é um jogo educativo, vocês podem estar fazendo essa atividade com os alunos, né, de 5, né, de 6 anos, né, e fazer com que eles trabalhem em grupo, né. O outro jogo muito interessante é o jogo da teia, né, nesse jogo a criança forma um círculo e segura um barbante ou uma corda, uma criança começa segurando uma extremidade do barbante e lança a outra extremidade para alguém do círculo, mantendo uma parte do barbante em sua mão. Essa criança faz o mesmo passando o barbante para outros colegas, né? É bem parecido com corrente humana, só que aqui usa o barbante, né? O resultado é uma teia formada pelo barbante. Depois que todos têm uma parte do barbante, as crianças trabalham juntas. Para quê? Para desfazer essa teia sem soltar o barbante. Isso requer coordenação e cooperação. E existe outros, né? A caneta na garrafa, tem um vídeo aqui também, e tem a dinâmica do telefone sem fio. Mas aí eu vou deixar os links aqui do vídeo para que vocês possam depois acessar. Vou colocar também na descrição do vídeo, também no Ava, para vocês depois acessar e me dizer, né, se gostaram do vídeo e se realmente, né, eles trabalham essa perspectiva de brincadeira cooperativa. Se qual desses vídeos, né, trabalham mais essa perspectiva cooperativa. Então, resumindo, os jogos, brinquedos e brincadeiras na educação física promovem esse desenvolvimento, né, físico, as habilidades cognitivo, emocional, social dos estudantes. Os jogos e brincadeira proporcionam esse ambiente lúdico, né, onde os estudantes podem aprender a trabalhar em equipe, resolver problemas, comunicar-se e desenvolver estratégia. O brinquedo é uma extensão desse processo, sendo um meio pelo qual as crianças podem explorar suas criatividade e imaginação, né? Lembra que eu falei sobre a questão da imaginação, criando cenários, narrativas que enriquecem a experiência educacional. Ao incorporar os jogos e a brincadeira, né, a educação física contribui para a formação integral, né, dos alunos, promovendo valores como cooperação, respeito e inclusão. Essas práticas também possibilitam a valorização da cultura, lembrando dos jogos, né, tradicionais e tradições, quando os jogos tradicionais são introduzidos, enriquecendo a experiência do aprendizagem, né? Então, resumindo nossa aula, né, é isso, a gente falou sobre brinquedos e brincadeiras, né, falou sobre brinquedos, né, falou sobre a incorporação dos jogos e brincadeiras da educação física e os jogos tradicionais. Bom, gente, então é isso, né, bons estudos e a gente se encontra nos próximos vídeos.